Bom, então vamos à revisão daquilo que aprendemos nesse quarto bimestre, que foi a respeito, então, um dos assuntos aí, o passado, né, os verbos irregulares do passado. Então, no terceiro bimestre, a gente aprendeu sobre os verbos regulares, que são aqueles que levam o ed no final, né, para ir para o passado. E nesse bimestre, a gente aprendeu sobre os verbos irregulares. Bom, primeiro, antes de tudo, né, o que significa falar que um verbo está no passado? É falar sobre ações que já aconteceram, né? Então, por exemplo, quando eu falo eu trabalho, isso é I work, né? Acontece no presente. Porém, se eu falo I worked, eu trabalhei, é uma ação que já aconteceu, um verbo que foi para o passado. Se eu falo I play, eu falo eu jogo. Se eu falo I played, eu joguei. Então, uma coisa que já aconteceu, eu joguei. Se eu falo I study, eu estou dizendo eu estudo. Se eu falo I studied, é uma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que aconteceu anteriormente. Eu estudei e por aí vai. Então, os verbos com o ed no inglês significa que eles estão no passado. Isso foi o que a gente aprendeu no terceiro bimestre, né? Que são os verbos regulares, ou seja, os verbos que seguem a regra de levar o ed para ir para o passado. Nesse bimestre, a gente aprendeu que não são todos os verbos, infelizmente, que são regulares. Ou seja, são os verbos irregulares. Quando eles vão para o passado, eles assumem uma forma completamente diferente dessas aqui, né? Que a gente viu que leva o edzinho, né? Professor, como que a gente faz para saber se um verbo regular é regular? Infelizmente, não existe uma regra para saber disso, somente mesmo memorizando, tá? Isso também acontece, inclusive, no português, né? Então, por exemplo, o verbo caber. Eu não falo, né? Eu cube, né? Que seria, assim, a regra regular, vamos dizer assim, de conjugar o verbo. Não, né? Eu falo eu coube, é uma irregularidade, né? Então, a gente precisa passar por essa irregularidade para conjugar o verbo. A mesma coisa acontece no inglês para alguns dos outros verbos, ok? Então, eu trouxe aqui 10, né, dos verbos mais utilizados no inglês que são irregulares. Existem mais de 50, mas eu não preciso que vocês memorizem todos. Só preciso que vocês memorizem esses aqui para vocês me mostrarem que vocês entenderam, né, ah, o, o conteúdo que a gente viu, então, durante as aulas. Então, vamos lá. De um lado da tabela, eu tenho o verbo base, ou seja, o verbo no presente. E no outro lado, eu vou colocar o verbo no passado. Nesse caso aqui, o passado irregular. Deixa eu melhorar aqui a tabela. Beleza. Então, o verbo eat, que é o verbo comer, quando ele vai para o passado, ele vira ate. O verbo drink, quando ele vai para o passado, ele vira o verbo drink. O verbo have, quando vai para o passado, vira had. Sleep, slept. Go, went. Isso é bem diferente, né? See, saw, write, wrote, buy, perdão, bought, pay, paid, wake up, woke up. Tá? Então você percebe que nenhum deles, quando vai para o passado, segue a regrazinha do ed, dos verbos regulares. Por isso se chamam irregulares. Tá? Então, como que funciona? Desse lado está no presente, desse lado está no passado. Se eu falo I eat, eu como, presente. Se eu falo I ate, eu comi, passado. E assim sucessivamente. I drink, eu bebo. I drank, eu bebi. I have, eu tenho. I had, eu tive ou eu tinha. I sleep, eu durmo. I slept, eu dormi. I go, eu vou. I went, eu fui. I see, eu vejo. I saw, eu vi, né? Escrevo, escrevi. Compro, comprei. Pago, paguei. Acordo, acordei. Por aí vai, né? Então, de um lado no presente, de um lado no passado. Opa, de um lado no passado. Beleza. Aí, para a gente usar essas palavras aqui em uma frase, a gente tem que prestar atenção primeiro na forma dela.
se a frase está na forma afirmativa, se a frase está na forma negativa ou se a frase está na forma interrogativa. A gente precisa sempre se atentar a essas três formas antes de traduzir uma frase. Na forma afirmativa, conjugamos os verbos somente nessa forma, né? E somente nessa forma, ou seja, formas negativa e interrogativa, não precisa já a conjugação do verbo, já vou explicar por quê. Então, se eu falo, eu bebi suco, né? Olha lá, eu bebi, já aconteceu, tá? Eu venho aqui na tabelinha e vejo que o passado de drink é o drank, né? O passado de beber é o drank. Então, eu bebi suco, I drank juice. Normal, só insere na frase, pega da tabela e coloca aqui. E eu quero mostrar também, com esses exemplos, que isso serve para qualquer um dos pronomes, qualquer um dos sujeitos, né? No português muda. Eu bebi, você bebeu, né? Eles beberam, nós bebemos. Então muda de acordo com a pessoa. No inglês não. É o mesmo verbo, é a mesma palavra para todo mundo, tá? Então, she drank, ela bebeu, we drank, nós bebemos, they drank, eles beberam, e por aí vai. Eu comprei maçãs, né? A gente vem aqui na tabelinha, o verbo comprar buy, passado bought. I bought apples. Eu acordei às 7 da manhã. A gente vem aqui na tabelinha, wake up, acordar, woke up, né? Passado. Então, I woke up at 7 a.m. Só isso. Puxa da tabela, passa para cá. Professor, preciso memorizar essas palavras aqui da tabela para fazer o desafio? Preciso, tá? Por isso que eu só coloquei 10 para não ficar muito difícil, tá bom? Certo, forma negativa. Se a frase tem um não aí no meio, então eu preciso utilizar o didn't para o não, mais o verbo na forma base, ou seja, o verbo, né, no presente, sem a modificação do passado, tá bom? Então, olha lá, estou trazendo aqui a negativa dessa frase, eu bebi suco. A negativa, eu não bebi suco, I didn't drink juice. Perceba aqui que eu não estou usando o drink, porque a gente só conjuga o verbo na afirmativa. Na forma negativa e na forma interrogativa, a gente usa em ambos o verbo base, ou seja, o verbo sem nenhuma modificação. A gente viu isso nos verbos regulares também, tá bom? Eu não comprei maçãs, em vez de utilizar o bought, eu vou usar a forma base, que é o buy, a forma do presente. I didn't buy apples. Professor, mas se eu estou usando o verbo no presente, como é que eu vou saber que a frase está no passado? Justamente pelo didn't, né? É o didn't que está mostrando para a gente que a frase está no passado, tá? O didn't, ele é a palavra, ele é o não, né, em inglês, que indica que a frase está no passado, né? Diferente, por exemplo, do don't ou do doesn't, que indicaria que a frase está no presente, ok? Então, o didn't aqui está fazendo a função, né, de colocar a frase no passado para a gente. Por isso que a gente não usa, tá, os verbos aqui no passado. Quem faz isso para a gente, então, já é o próprio didn't, no caso das frases negativas ou interrogativas, que ele também aparece no começo da pergunta, eu já vou explicar, né? Então, eu não bebi suco, I didn't drink juice. Eu não comprei maçãs, I didn't buy apples. Eu não acordei às 7 da manhã, I didn't wake up at 7 a.m. Então, perceba que eu só usei os verbos deste lado aqui da tabela, né? Os verbos da forma base. Para finalizar, na forma interrogativa, a gente precisa conversar as perguntas com did. E aí a gente usa o verbo base mesmo. Então, você bebeu suco? Eu vou traduzir sim essas palavras na ordem, porém, eu preciso começar a pergunta com did, né? Olha lá, você, you, beber, drink, suco, juice, está na ordem. Porém, por ser uma pergunta, eu preciso começar a pergunta com did. Professor, se eu não começar a pergunta com did, está errado? Está errado, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, eu dizer, nós vai, né? Nós vai, eu até entendo o que você quer dizer, mas está errado? Está errado, né? Então, não posso fazer a pergunta sem o did. É a mesma coisa, é um erro gramatical, da mesma forma que é o nós vai, tá? Então, você bebeu suco? Did you drink juice? Começamos a pergunta com did. Você comprou maçãs? Did you buy apples? Né? Eles acordaram às 7 da manhã? Did they wake up at 7 a.m.? Então, as palavras, elas são
traduzidas, né, na ordem que elas aparecem, porém, se for uma pergunta, eu preciso começar a pergunta com did. O did aqui, ele não tem tradução, ele só serve realmente para mostrar, para indicar que a frase, né, que você está começando uma pergunta. No português, a gente só vai saber que é uma pergunta, né, por conta da entonação. Já no inglês, não, a gente tem um indicativo, né, de que você está iniciando uma pergunta. Isso facilita aí o entendimento, pelo menos ao meu ver, tá? Certo, então, em resumo, né? Forma afirmativa. Precisamos conjugar o verbo, precisamos utilizar esse lado aqui da tabela, né? Precisamos utilizar os verbos conjugados, os verbos irregulares ou regulares com o ed. Na forma negativa, eu uso o verbo da forma base, sem modificações, ou seja, eu uso sem o ed ou sem a conjugação do passado, assim como na interrogativa. E utilizamos o didn't, né, que é a nossa palavra não aqui no caso. Na forma interrogativa, a gente precisa começar a pergunta com did e também, novamente, utilizamos o verbo na forma base, sem a conjugação, então, do ed ou do verbo irregular, certo? Vamos exercitar isso, então, para a gente entender melhor. Então, exercícios, né? Formar frases simple past nas três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, a partir dessas palavras aqui que eu dei. Então, em cada uma dos enunciados aqui, eu dei exemplos, né? De palavras que a gente pode colocar numa frase para a gente poder formar uma frase completa, né? Então, quero que elas estejam no passado, ou seja, no simple past, né? Então, vamos para a primeira. You write a letter. Você escrever uma carta. Então, eu preciso fazer isso nas três formas, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, eu preciso formar as frases. Você escreveu uma carta? Perdão. Primeiro da afirmativa. Você escreveu uma carta. Depois da negativa. Você não escreveu uma carta. E depois da interrogativa. Você escreveu uma carta? Né? Então, vamos formar essas três frases. Vou dar um tempinho para pausar, se você quiser fazer sozinho. E depois conferir a resposta. Certo, continuando. Então, se você já escreveu a resposta, ou se não entendeu e quiser continuar a assistir o vídeo para entender o que eu quis dizer, vamos lá. Então, forma afirmativa. Você escreveu uma carta. You. Aí a gente vai lá na tabelinha, né? Na afirmativa, a gente precisa conjugar o verbo, conforme eu expliquei. Então, eu preciso ir lá na tabelinha, né? Então, passado de escrever, wrote. Então, você escreveu, you wrote a letter. Então, estou seguindo a regrinha, forma afirmativa, conjugamos os verbos nessa forma. Na forma negativa, você não escreveu uma carta. Então, vamos ver qual é a regra da negativa. Precisamos utilizar o didn't mais o verbo base. O verbo base já está aqui, né? Que é o verbo sem a conjugação. You didn't write a letter. Você não escreveu uma carta. Então, perceba, né? Aqui eu conjuguei, aqui eu não conjuguei, porque a regra diz que não é para eu conjugar na negativa. E na interrogativa? Preciso começar a frase com o did. Você escreveu uma carta? Did you write a letter? Então, aqui a gente está colocando em prática as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, dos verbos no passado. Tá? Vamos lá. Eles ter um cachorro. Então, eu preciso fazer três frases. A primeira, eles tinham um cachorro. A negativa, eles não tinham um cachorro. E depois a interrogativa, eles tinham um cachorro. Tempo para pausa para você fazer sozinho. Continuando. Então, na afirmativa, eu preciso conjugar o verbo, né? O passado de have de acordo com a tabelinha. Então, had. Né? Então, they had a dog. Eles tinham um cachorro. Na negativa, eu preciso usar o didn't, né? Mas o verbo base. They didn't have a dog. E na interrogativa, did they have a dog? Então, na interrogativa, eu preciso começar a pergunta com o did. Por último,
She go cinema, né? Ela ir cinema. Preciso colocar isso no passado. Então, afirmativa. Ela foi ao cinema, né? Ao cinema. Deixa eu colocar o to the aqui, né? To the cinema. Ao cinema. Então, ela foi ao cinema, ela não foi ao cinema. E a pergunta, ela foi ao cinema? Tem que pôr pra pausa para você fazer sozinho, seguindo com a resposta. Então, ela foi ao cinema. Se a gente vai lá na tabelinha, né, na afirmativa a gente precisa conjugar o verbo, o passado de go, went. Então, ela foi ao cinema. She went to the cinema. Ela foi ao cinema. Na negativa, eu preciso usar o didn't mais o verbo base. She didn't go to the cinema. Eu não uso went aqui, nem na interrogativa, né? Ela foi ao cinema. Preciso começar com did. Did she go to the cinema? Então, eu imagino que esses três exercícios já deem uma boa noção de como utilizar essas regrinhas, então, no inglês. Se você olhar para essas 9 frases e entender o que está acontecendo em todas elas, ótimo, segue o estudo. Se não, retorna ao vídeo, assiste novamente para ver se você consegue entender, para ver se você consegue memorizar e entender, então, as regrinhas. Tá? Então, esse foi um assunto. O segundo assunto é sobre o there was, there were, né? Que são os verbos havia ou houve. Ambos significam havia ou houve. Tá? Então, quando que a gente usa um, quando que a gente usa outro? Depende de duas coisas. Primeiro, a forma da frase, se a gente quer afirmar, negar ou perguntar, e do número. Quando eu falo número, eu não estou falando 1, 2, 3, 4, 5. Eu estou falando número gramatical, ou seja, se é um número singular ou um número plural, se tem uma coisa ou mais coisas na frase, né? Então, quando a gente olha aqui na tabelinha, a gente tem as três formas, afirmativa, negativa e interrogativa, e os dois números, singular, plural. Quando for o singular, a gente vai usar there was, né? E suas modificações. Para a negativa, there wasn't. Para a interrogativa, was there. Precisa ocorrer, então, a inversão. Se o que a gente quer indicar está no plural, ou seja, tem mais de uma coisa que a gente quer indicar na frase, a gente precisa usar there were e suas modificações. There weren't para negativa e were there para interrogativa. Professor, não entendi lufas do que você falou. Vamos então para os exemplos que talvez fique mais claro. Exemplos, eu coloquei aqui como observação, né? Observar sempre forma e número. Então, novamente, número gramatical, singular ou plural. Vamos traduzir essas frases aqui junto. Então, havia uma caneta na mesa. Então, qualquer um desses 6 aqui pode significar havia, mas qual que eu sei, então, qual que eu vou usar, né? Então, a gente tem que observar forma e número. Afirmativa, negativa, interrogativa, forma e número, singular ou plural. Vamos colocar isso em cada uma das frases antes de prosseguir. Havia uma caneta na mesa. Eu estou afirmando, é uma afirmação, uma caneta, singular. Vamos fazer isso nas outras frases. Havia canetas na mesa. Não é haviam, tá? O verbo haver, no português, ele é impessoal. Ele não modifica de acordo com o singular e plural. Isso acontece somente no inglês, tá? Então, havia canetas na mesa. Qual é a forma e o número aqui? Então, a forma vai ser a afirmativa e o que eu estou indicando, canetas, plural. Não havia uma caneta na mesa, eu estou negando. Então, forma negativa, uma caneta, singular. Não havia canetas na mesa. Negativa, plural. Havia uma caneta na mesa? Agora eu estou perguntando. Interrogativa, uma caneta, singular. Havia canetas na mesa? Estou perguntando. Interrogativa, plural. Né? Por que que isso aqui é importante? A gente precisa dessa informação para saber o que que a gente vai usar aqui da tabelinha, né? Então, havia uma caneta na mesa. Então, lá, estou falando afirmativa singular. Vamos cruzar essas informações da tabela. Afirmativa singular. Vou usar o there was, né? Então, havia aqui nesse caso vai ser there was. Então, havia uma caneta na mesa.
Né? There was a pen on the table. Agora, havia canetas na mesa. Afirmativa plural. Então, vamos cruzar. Afirmativa plural, uso there were. There were pens on the table. Né? Então, perceba que o mesmo havia, em inglês, ele tem duas, né? Nesse caso aqui da afirmativa, duas formas diferentes. Por isso que eu preciso fazer a análise antes de prosseguir com a tradução, para não fazer besteira, tá? Não havia canetas na mesa. Opa, não havia, né? Já vimos aqui que é negativa singular. Então, negativa singular, preciso utilizar o there wasn't. There wasn't a pen on the table. Negativa plural, não havia canetas na mesa. Negativa plural, there weren't. There weren't pens on the table. Havia uma caneta na mesa? Interrogativa singular. Singular, interrogativa, was there. E já vou falar também da plural. Interrogativa plural, were there. Então, precisa ver a inversão quando for uma pergunta. Por isso que é sempre importante a gente observar o que está acontecendo na frase antes de começar a traduzir, tá? Para não fazer besteira. Was there a pen on the table? Perceba que entre afirmar havia uma caneta na mesa e perguntar havia uma caneta na mesa, em inglês ocorre uma diferença de there was para was there. Isso é importante, tá? Deixa eu deixar aqui tudo na mesma corzinha para ficar mais fácil de absorver. Então, é importante a gente perceber isso, tá? Havia uma caneta na mesa? Então, uma caneta é singular e a frase é uma pergunta. Havia canetas na mesa? Canetas é plural, né? E a frase é uma pergunta. Were there pens on the table? Então, dependendo da palavra que a gente usa, a gente modifica aí esse verbo haver. Tá? Então, novamente, se você bate o olho nessas frases e entende o que está acontecendo, ótimo. Pode prosseguir com o estudo. Se você não entendeu, retoma o vídeo e assiste de novo para entender. O último conteúdo que a gente viu, né, diz respeito ao this e o these, tá? Então, eles têm essa pronúncia parecida. É um pouco difícil até da gente entendê-las, né, nas frases. A gente entende pelo contexto, né, pelas palavras que estão sendo usadas junto com elas. Você já vai entender o que eu quero dizer, tá? Então, this. This pode significar esse ou essa, este ou essa, isto ou isso. A gente usa, né, quando a gente quer indicar somente uma coisa, ou seja, uma coisa singular, uma coisa só. E these pode significar esses ou essas, estes ou estas, né? Então, a gente usa quando a gente quer indicar coisas no plural, tá? Um exemplo fica mais fácil. Este cachorro é marrom, this dog is brown. Um cachorro, this. Estes cachorros são marrons. Opa, agora é mais de um, né? Cachorros. These dogs are brown. Só isso. Um usa para indicar uma coisa só, um usa para indicar mais de uma coisa. Esses. Se quiser ir pela tradução aqui também, tranquilo, dá de boa. Tá? Então, se a gente fosse completar essas frases aqui, ó. Né, eu quero falar, esta casa é branca, né? Então, house is white, casa é branca. Como que eu vou completar isso aqui? Com this ou com this? Bom, casa é singular, casa é uma só. Essa, this. Acabou. Só isso. Quero completar essa frase. Casas são brancas. Então, ou seja, essas casas são brancas. Fácil, né? Vou lá, this. Acabou. Só isso. Né? Um é plural do outro, fechou. Só. Bom, aqui, tranquilinho, é só isso mesmo, não tem pegadinha, não tem que observar negativa, afirmativa e interrogativa, é só isso mesmo. Tá? E por último, 2 vocabuláriozinhos, tá? Um sobre adjetivos e antônimos
tá? Lembrando que antônimo é o contrário de alguma coisa, né? Então, o antônimo de belo é feio, né? O antônimo de alto é baixo, o antônimo de claro é escuro, né? Então, o contrário de um adjetivo, o contrário de uma qualidade, tá? E um vocabulário sobre home objects, né? Ou seja, objetos domésticos, objetos de casa, tá? Então, aqui eu só vou ler mesmo, aqui não tenho o que falar, que é questão de memorizar, só vou falar mesmo pela pronúncia e para ler para vocês mesmo. Tall, short, alto, baixo, dark, light, escuro e claro, full, empty, cheio e vazio, large, thin ou small, qualquer um dos dois serve, né? Então, large significa tanto largo quanto grande, tá? E aqui thin significa estreito, small significa pequeno. New, old, novo, velho, good, bad, bom, ruim, clean, dirty, limpo, sujo. Objetos domésticos: bed, cama, couch, sofá, travesseiro, pillow, pia, sink. Eu comecei o inglês de um lado, depois fui para o português do outro, tá, não tem problema. Deixa eu organizar isso aqui. Cama, bed, sofá, couch. Pronto, organização, né? Organização é tudo. Cama, bed, sofá, couch, travesseiro, pillow, pia, sink, fogão, oven, espelho, mirror, mesa, table, cadeira, chair, geladeira, fridge e tapete pode ser duas palavras, carpet ou rug. E é isso. Eu sei que o conteúdo está um pouco extenso, mas é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para ficar mais fácil então de vocês poderem estudar e rever a explicação quantas vezes forem necessários, tá? Ou melhor dizendo, quantas vezes forem necessárias. Então, desejo bons estudos e qualquer coisa me procure pela história, pela escola. Nossa, quase que não sai. Me procure pela escola. Ok, bye bye. See ya.